Bacana. Bom dia, pessoal, tudo tranquilo? Estão seguindo direitinho as orientações da OMS em relação a ficar em casa, se exercitar, comer direito. Isso é muito importante, galera. Quero ver todo mundo bem quando a gente voltar dessa loucura aí. Bom, vamos lá. O que acontece? No início de tudo, nós temos o nosso querido amigo Tales de Mileto, ok? Tá aqui, ó. Tales é o primeiro filósofo que a gente tem conhecimento, né, cara? É o primeiro pensador que a gente sabe. Aí o que acontece? A gente tem que lembrar que nessa época o objetivo da filosofia era uma coisa muito simples. Era reduzir a influência dos mitos na sociedade e começar a ter mais razão como foco, certo? E o objetivo, para ser alcançado, precisava de um caminho, e esse caminho era o seguinte: os deuses se manifestavam. Opa, falhou aqui. Os deuses se manifestavam através dos fenômenos da natureza, beleza? Acho que isso é uma coisa que está bem clara para todos nós. Os deuses se manifestavam pelos fenômenos da natureza. Assim sendo, as pessoas da época do Tales, né, lá do século VII a.C. aproximadamente, eles acreditavam que se você fez uma coisa boa, os deuses vão te gratificar por isso. Se você fez uma coisa ruim, os deuses vão te punir por isso. Só que isso sempre era através dos fenômenos naturais. Não podemos esquecer disso, ok? Só que existe um problema. Como nós sabemos, vamos supor que uma pessoa seja muito ruim, seja uma pessoa ruim para a sua comunidade. Hoje em dia, o que a gente pensa? Deus vai punir essa pessoa, dependendo da religião, né? Mas é um problema dela, certo? Nessa época aqui do Tales, não. Existia uma conexão entre as pessoas. Então, veja bem, a visão de indivíduo que nós temos hoje não existia. As pessoas eram conectadas. A polis era mais importante do que o cidadão. Na realidade, o cidadão era apenas parte integrante, ele era uma engrenagem da polis, certo? Então, o que acontece nisso tudo? E por que eles tinham essa visão, né, do cidadão? O que tem a ver isso que eu falei agora, do cidadão, da polis, e os deuses fenômenos naturais? É o seguinte: os fenômenos naturais acontecem sempre em uma determinada área. Já perceberam isso? Com certeza sim. Então, olha só, os fenômenos naturais acontecem em uma determinada área. Não tem como ter uma chuva só na minha cabeça, me acompanhando para lá e para cá, porque eu fui malvado. Não tem como rolar um terremoto só embaixo da minha casa. Então, os fenômenos naturais atuam em uma determinada área, certo? Em um determinado local, não numa pessoa. Não em uma pessoa. O que nós temos como resposta disso? Eu acho que já dá para fazer a conexão, né? Os deuses se manifestam através dos fenômenos naturais. Ou seja,
tudo que eu faço de bom ou de ruim, os deuses não vão agradar ou punir apenas a mim, mas sim toda a minha comunidade, toda a área onde eu vivo. Portanto, se eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa bacana, toda a minha polis vai se dar bem por isso. Agora, se eu sou uma pessoa ruim, todo mundo pode ser punido por causa disso. Sacou o lance? Então isso com certeza gerou um problema social para esses primeiros pensadores, né, cara? Mas o ponto central não é esse. O ponto central aqui é físico. Eita, funga. Veja bem. O que Tales e os nossos amigos, primeiros pensadores, observaram? Genial da parte deles, diga-se de passagem. Eles queriam compreender toda a realidade, todo o mundo, todo o universo, a partir de um elemento primordial, um elemento base. Ou seja, eles acreditavam que a partir da compreensão desse elemento, eles seriam capazes de compreender todo o universo, toda a natureza. Isso mostra que eles já tinham aquela visão do mundo quebra-cabeças. Como assim, JL, mundo quebra-cabeça? Você está ficando louco. Não, o mundo eles já viam como se fosse uma grande figura montada com pecinhas de Lego, sacou? Existe Lego ainda? Enfim, pecinhas, certo? E isso é verdade. A gente sabe hoje em dia que toda a matéria é formada a partir do átomo, certo? Então, esses primeiros pensadores lá, que começam com Tales, já percebiam que o mundo era formado de partículas menores, ok? Então, talvez esteja aqui a grande genialidade desses camaradas. Mas, enfim, o nosso amigo Tales observa e para ele, essa partícula, esse elemento base, esse elemento primordial é a água, ok? E o nosso amigo Tales é praticamente um físico, né, cara? Aliás, já teve até questões no Enem e de vestibulares aí pelo Brasil que citaram Tales e os cosmologistas como físicos, não como filósofos. Vou até anotar aqui, ó. O mito é o quê? Cosmogonia. Opa, cadê a câmera? Foca a câmera. Foca. Foca. Não tá focando. Vou escrever aqui, depois a gente ajeita. Cosmogonia. E razão, agora foi. Cosmologia. Ok? Lembrando que gonia é a mesma coisa que genia. Vem de gênese, ou seja, a origem. A preocupação da galera do mito era com a origem do cosmo, do universo. Eles queriam saber da origem do universo. Ou seja, quem é a origem do universo? Os deuses. Para eles, só os deuses importavam. E a cosmologia? Logia a gente aprende na escola, né? Com a tia Filoca, de ciências. Biologia, estudo da vida. Mas além disso, logia vem de uma palavra grega chamada logos, certo? Que tem muitas traduções, é muito usado pelo nosso amigo Heráclito, que a gente vai ver depois. Mas logos também pode ser compreendido por razão. Olha só que mudança. A preocupação dos cosmologistas é o universo a partir da razão. Beleza? E aqui, não. Eles só estão preocupados com a origem do universo, isto é, deuses.